Já estão acostumando com a ceia pela manhã, não? O importante não é, o mais importante não é o horário, é o ambiente, é a atmosfera, é o momento. Amém? Vá abrindo sua Bíblia em Ruth capítulo 1. A Cássia pregou sobre Ruth domingo. Aí na hora que ela estava pregando sobre Ruth, eu falei, oh meu Deus, tem outra mensagem aqui. Sobre a ceia, eu vou falar sobre, no dia da ceia, sobre essa outra mensagem. Então, Ruth capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo, só o 7, por enquanto. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nós acabamos de ler nesse momento, pela vida dos irmãos, por todos que estão aqui nessa manhã. Meu Deus, que o teu nome venha ser glorificado, venha ser honrado nessa manhã, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor descortine a tua palavra, que o Senhor fale conosco. Deus, é uma palavra tremenda, poderosa, que só o teu Espírito pode trazer ao nosso coração. Então, que o Senhor faça isso e o nome de Jesus seja glorificado. Desde já nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, cancelamos, Senhor, toda obra de Satanás no nome de Jesus, e que a graça de Deus, o poder de Deus possa fluir como um rio nesse momento, e a tua palavra possa ser viva e eficaz para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã, irmãos, nós vamos falar nessa manhã sobre 2 igrejas. 2 igrejas. Porque só existem 2 igrejas. Denominações, se nós formos contar, você fica maluco, né? Tantas que são. Mas igrejas só existe 2. Porque só existe 2 sementes? Porque só existe... Isso, meu filho, obrigado, tá? Se você for olhar nas parábolas, existem parábolas de Jesus com a palavra do joio, do trigo, e ele vai dizer que existe um campo e só 2 espécies de sementes, só 2 tipos de planta. Outra parábola é a parábola das 10 virgens. Ele vai falar que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Ali também representa a igreja e você vê só 2 alas. Nós temos também um acontecimento quando Jesus está na casa de Marta, e tem Marta e Maria. Ali também representa 2 igrejas. Na Bíblia, a mulher representa a igreja, ou o povo de Israel. Então a mulher representa a igreja, o homem representa Cristo. Você vai ver isso na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala que o homem é como Cristo e a mulher é como a igreja. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita a seu marido, e o homem, assim como Cristo entregou a vida pela igreja, o homem também deve entregar a sua vida por sua esposa. Então ele faz esse paralelo, e nós entendemos que a mulher na Bíblia representa a igreja. E aqui nós vamos ver as 2 igrejas de uma forma muito forte. Eu espero que você esteja pronto para a palavra, esteja atento. Preste atenção no que vai ser dito, porque isso é muito importante para você e para nós. Quem dera todos estivessem aqui, né? Então, assim, no Velho Testamento, o povo de Deus é Israel, ninguém tem dúvida disso. No Velho Testamento, o povo de Deus é Israel. No Novo Testamento, o povo de Deus passa a ser o novo Israel, que é a igreja de Jesus. Passa a ser o povo. E
essa transição, como é que ela ocorre? Porque uma coisa você tem que saber, Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. Deus só tem um povo. Então Deus não trata com os dois ao mesmo tempo. Quando Israel está em evidência, não tem igreja. Mas quando a igreja está em evidência, Israel está fora, Israel está apostatado. Até eles entenderem que Cristo foi o Messias, eles estão fora. E quando eles entenderem que Cristo foi o Messias, eles se tornam igreja. Deus, ele olha para a humanidade, ele vê três povos. A humanidade como um todo são três povos. Que povos são esses? Judeu, gentios e igreja. Só existe esses três povos para Deus na face da terra. Você pode ver isso em 1 Coríntios 10, 32, quando ele vai falar dos três. Igreja, judeus e gentio, que é o homem ímpio. Esses três representam a ramificação dos três filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Então a humanidade é dividida em três desde a época de Noé. E nós temos esse entendimento de saber como Deus olha para o povo, para o mundo e para o seu povo. Então, para os gentios, que somos nós, judeu está fora agora. Então, para os gentios que somos nós, se tornar igreja, o que aconteceu? Romanos 11, 25 vai dizer que para os gentios pudessem entrar e se tornar povo, quero, porém, irmãos, que não ignoreis esse mistério. Eu estou falando de mistério hoje de manhã, aleluia. Entra nesse mistério aí, irmão, de Deus. É mistério mesmo, nessas maluquices que tem por aí, né? Mas vamos lá. Esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, porque veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Deus teve que endurecer Israel para que os gentios pudessem entrar. Deus teve que tirar Israel de cena para que os gentios pudessem entrar. Então houve endurecimento em parte em Israel, até que a plenitude dos gentios, ou chegar a última pessoa que vem aceitar Jesus na face da terra, possa entrar e se tornar igreja. Depois que isso acontecer e a igreja for tirada, Deus volta para Israel novamente. É um período, é um espaço de tempo. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu lá de Ruth e de Noemi, e que as duas retornando para Judá? O que isso tem a ver com o que o senhor está falando, com igreja, com judeu? Eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque para Ruth ser redimida, e a gente poderia falar do livro inteiro, porque você vai entrar na redenção de Ruth, que é a redenção da igreja. Você vai entrar no Boaz, que se expõe publicamente para poder defender uma moabita, uma mulher que não era judia, uma mulher que não era povo. Isso é a figura de Cristo. Se expondo para poder alcançar a igreja, para poder alcançar a nós. Presta atenção, porque essa palavra é tesouro. Então, quando você vê uma Noemi saindo de Israel, saindo de Judá, a terra de Judá é a terra de quem, gente? A terra de Judá, quem vem? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? Noemi, ela sai justamente do local onde viria o Messias. Ela sai, ela apostata. Ela endurece o coração, para que a moabita, para que a gentia, para que a igreja gentia, na figura de Ruth, pudesse entrar. Noemi teve que se apostatar. Se Noemi não saísse de Israel, se Noemi não se apostatasse da sua posição, Ruth nunca entraria. Então Deus teve que endurecer Israel.
Deus teve que virar as costas para Israel, para a gente poder entrar, porque Deus nunca vai ter dois povos, somente um. Então, quando Noemi se afasta, vira as costas, ali é o endurecimento, ali é a apostasia. E aí ela vai para a terra de Moabe, uma terra gentia, uma terra ímpia. Romanos 9, 25, o que fala Romanos 9, 25? Coloca aí, filhão, Romanos 9, 25. Assim como também diz Oséias, ele refere de Oséias, chamarei povo meu a quem não era povo, e amada, olha o termo feminino, olha o termo feminino, e amada a quem não era amada. Ele está falando da igreja, ele está falando de nós. Ruth vai ser amada quando não era amada. Ruth vai ser chamada para ser povo quando não era povo. E aí? Mas pastor, eram 2 filhos que Noemi tinha. E ele casou com 2 mulheres. É isso. Saiu, pois, as 2. Saiu de onde? Moabe. Moabe é mundo. Moabe é lugar de impiedade. Moabe é lugar longe da distância, longe de Deus, distante de Deus, fora dos caminhos de Deus. Quem saiu de lá? Quem saiu de lá? As 2. Quantas igrejas são? Repete para mim. Ah, que preguiça é essa? Que sono é esse? Que desânimo é esse? Quantas igrejas são, irmãos? As 2 saíram do mundo? Saíram ou não? As 2 são virgens? Não, esse caso aqui é outra tipografia. Mas na parábola as 2 são virgens. Na parábola 25. Eu não posso misturar porque isso dá um livro, tá? Uma hora sai. Isso dá um livro, uma hora sai. Eu tenho uns 10 livros para fazer, tudo na metade do caminho. Elas saem do lugar de perdição. Estão indo para onde? Para que lugar que elas estão indo? O lugar da salvação. O lugar do leão. O lugar da redenção. Oh, aleluia! O lugar da salvação e da nova vida. Elas estão indo em direção a ajudar as 2. É o joio e o trigo. É a nécia e a prudente. Obrigado, meu amor. Disse-lhe. Não, calma, vamos lá. Elas vão caminhando em direção, caminhando. Então elas estão no caminho. Elas entraram no caminho. Está no caminho. Está caminhando. Está andando junto. Você olha para as 2 são viúvas. Ora, mas por que elas são viúvas? Porque a igreja é viúva. E ela está se preparando para um novo casamento. Ela é viúva, o seu marido antigo, chamado mundo, morreu. Ela saiu, ela deixou o seu marido antigo, porque ele morreu, o mundo morreu para ela, agora ela está caminhando para um novo casamento. Então ela é viúva. E daqui a pouco eu vou mostrar ela lá no livro de Timóteo. Porque lá no Timóteo, Paulo fala de 2 viúvas. Da verdadeira viúva e da falsa viúva. Porque não é só perder o marido, não.
Não é só perder o marido. Lá na Bíblia, lá atrás, não é só perder o marido, não. O procedimento, o comportamento, a forma como ela se portava, Paulo vai dizer, essa aí é a verdadeira viúva, essa aqui não. O INSS hoje tanto faz, né? Mas isso aí. Para o mundo é o mundo. Mas Deus, ele enxerga da maneira perfeita. Que a gente não vê. Aí, irmãos, nessa caminhada, a caminhada com Deus é uma caminhada de prova, sim ou não? Pois é. Então vai começar as provas. Vai começar circunstâncias onde Deus vai selecionar e nessa circunstância ele vai separando uma igreja da outra. Qual é a primeira circunstância? Próximo versículo 8. Disse Noemi: ide voltar à casa, ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o seu use convosco de benevolência, como usastes com os que morreram e comigo. Voltem para a velha vida de vocês, e Deus vai usar de benevolência. O que isso mostra? Isso mostra que tem pessoas que estão no caminho, estão caminhando, estão andando, estão no meio, estão no contexto chamado igreja, por causa da benevolência do Senhor. Fica nessa situação indefinida de ser realmente o que Deus espera, que ainda a benevolência ainda vai te alcançar. É forte ou não é? Você pega a palavra benevolência, vai destrinchando ela. Sabe quantas palavras entra debaixo? Bondade, paciência, misericórdia. Gente, vai entrando um monte. Tudo isso Deus faz com todos. Você pode dar um glória a Deus aí? Com a verdadeira e com a falsa. E a falsa, ela fica super feliz e alegre, ela vibra com as benevolências. Ela quer caminhar debaixo das benevolências, ela está ali por causa das benevolências. Como Deus é bom, eu amo o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque ela é movida pela benevolência, ela é movida pela bênção, pela bondade, pela misericórdia, e que Deus vai fazer, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus é tudo isso, mas não é isso que nos move. Porque se isso faltar, tem que ser Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça. Não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. E nos currais não haja um gado. Ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A falsa não chega nesse nível. Ela não chega, ela está numa superficialidade. E nessa superficialidade ela desfruta de muitas coisas que todos desfrutam. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando Jesus multiplicou os pães, olha só, gente, Jesus multiplicou os pães daquela multidão, compassivo delas, etc. Ele pegou, entrou no barco e atravessou para o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, a multidão deu a volta e foi para lá. Elas sacrificam-se, elas são empolgadas. Só que Jesus virou para aquela multidão e falou assim: vocês vieram aqui por causa do pão multiplicado. Muitas vezes a falsa, ela ama a obra do Senhor, o sacrifício, a obra do Senhor, mas ela não ama o Senhor da obra. Elas querem fazer e elas fazem, e não faltam criatividade para isso. Só que Deus não, muitas vezes elas não perguntaram para Deus se era aquilo mesmo ou não. Versículo 9.
Versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes. Ah, que maravilha. Cada uma na casa do seu marido. Beijou-a e elas, porém, choraram em alta voz. O que isso aí representa? Elas têm consciência que em Deus há felicidade. Que em Deus há realização que em nenhum lugar elas podem achar. Por isso elas amam. Elas se deleitam nas coisas de Deus. Elas gostam disso. Elas querem viver o melhor de Deus. Sempre estão nessa expectativa. Mas é somente isso que elas querem. O melhor. Elas são emotivas. Não pense que eu vou aqui querer dizer, condenar a emoção de forma nenhuma, porque ambas choraram. O texto diz que ambas choraram. O crente verdadeiro chora e o falso também. Então elas são emotivas, elas choram, elas se quebrantam. Choram com força, parecem muito emocionadas com as coisas de Deus, se emocionam com o beijo da sua presença, se quebrantam e se deleitam com isso. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Todas duas choraram, ambas chorando, aquele clamor, aquele choro. Às vezes a gente tenta qualificar assim. Ah, o crente que está fora é aquele crente que não mostra emoção. O crente que não é espiritual é aquele que não mostra emoção. O crente que mostra emoção é espiritual. A gente se engana, porque não é. Ter experiências espirituais não faz de você espiritual. Agora, o espiritual ele tem experiências espirituais. Mas ter experiências espirituais não faz você espiritual. É muito mais do que isso. Quantas experiências espirituais o pessoal viveu no deserto, viu, presenciou, experimentou. Quantas experiências espirituais as pessoas que andaram com Jesus viram, experimentaram, se alegraram. A igreja de Corinto, Deus fala que elas tinham todos os dons. Capítulo 3, Deus a chama de carnais. Como assim? Porque a espiritualidade verdadeira, ela vai te levar no nível de fé, no nível de transformação e envolvimento com Deus, que não tem retorno. Existem 3 coisas que acontecem no processo da nossa caminhada religiosa. As duas tiveram uma experiência religiosa. Existem 3 coisas que podem acontecer. Uma melhora na vida da pessoa. Uma melhora. A pessoa teve uma melhora depois que ela passou a frequentar a igreja. Não, fulano melhorou demais. Fulano, olha como ele melhorou. Ele está assim, está assado e tal, blá, blá, blá. Ele teve uma melhora bacana. Mas a melhora pode voltar atrás. A outra fase pode ser uma mudança. Ah, fulano teve uma mudança. Tu viu a mudança dele? Mudou muito. Mudou muito. Isso é muito bom, mas a mudança pode voltar atrás. Mas quando existe uma transformação, aquilo que é transformado não retorna ao que é anterior. Quando você transforma algo, um objeto, aquilo não tem como retornar. Quando a lagarta entra no casulo e ela se transforma numa borboleta, nunca mais ela se torna lagarta. Não tem como ela retornar. A transformação, ela não tem retorno. Tá, mas não vamos aprofundar nisso não, senão a gente não termina. Versículo 10. Diante da dificuldade e da prova estabelecida por Noemi, ambas, Orfa e Ruth, clamaram. Elas disseram: não, iremos contigo ao teu povo. As duas vão declarar:
Nós vamos contigo até o fim. Mestre, estamos contigo até o fim. Senhor, nós daremos a vida por ti. Oh, Senhor, pode acontecer o que for, eu estou contigo. Quantas pessoas falaram isso para mim e hoje não estão mais aqui? Pessoas desse altar. Eu não sou nada, mas assim como você trata, você fala coisas da boca que você não cumpre no seu coração para com o homem, você faz com Deus. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, eu estou contigo, eu vou na cruz contigo, eu vou contigo até a morte. Jesus virou para ele: Pedro, ainda hoje tu vai me negar. E não é uma vez não, vai ser 3. E deixa eu te falar uma coisa, quando você se converter, quando você for transformado, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Diga para você mesmo: eu não aceito melhora, eu não aceito mudança, eu só aceito na minha vida transformação. Eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu quero ser outra pessoa completamente diferente do que eu era. Noemi, aliás, Ruth, não era a mesma que Noemi encontrou e casou com seus filhos. Ela não era a mesma pessoa mais. E isso vai ser provado. Isso vai ser provado com o teste do tempo, do processo, do aperto, da peneira, das circunstâncias. Pastor, estou ficando sem ar. Respira um pouco aí. O grupo da falsa, ele parece totalmente convicto. Aliás, ele gosta de falar que ama Jesus, que você fica até enjoado de tanto ouvir. Tem hora que eu assisto um programa na internet, uns louvor, umas coisas. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu fico até, ai meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Vive confirmando isso, que ama a sua presença, que morrerei contigo, tal. Mas tudo é entusiasmo carnal, empolgação de momento. De momento. Mas Noemi disse para elas: vocês não podem seguir comigo. Vocês não podem servir o Deus verdadeiro. É muito estreito para vocês. A renúncia vai ser muito grande. Sabe por quê? Porque Noemi, na representação ali do Espírito Santo que buscou, Noemi vai mostrar para as duas que para andar com o Senhor vai ter que haver uma renúncia muito grande. Uma renúncia que humanamente não faz sentido. Não faz sentido fazer. Humanamente não tem lucro nenhum, não tem benefício nenhum. É uma renúncia que parece que é só prejuízo. É só derrota, é só... Ela vai dizer para elas a partir do versículo 11. É melhor vocês cuidarem da vida de vocês. Porém, disse Noemi: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho ainda ventre para que vos seja por marido? Tenho ainda tenho ainda no ventre filhos, para que vos seja por marido? Pode passar, filho. Tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vai. Palavra-chave: esperá-los-eis. Você vai saber esperar? Outra palavra-chave já. Até que viesse a ser grande, abstenhar-vos-ei.
esse é um caminho onde você tem que saber esperar e você tem que se abster. Vocês estão prontas para isso? Vocês não vão conseguir esperar e se abster. Estou falando para a igreja verdadeira, tá? Amém? E esperar e se abster. Você acha que a maioria das pessoas que entram na igreja hoje, elas querem esperar que as coisas, que os processos na sua vida se encaminhem? Elas querem esperar como Ana, como foi pregado aqui na terça-feira. Irmão, que culto de terça-feira foi aquele? Aquele não era eu, não. Era não, irmão. Tenho certeza que não era. Esperar como Ana, ser humilhada como Ana, chorar como Ana, é outro tipo de igreja, tá? Lembra da mulher. Chorar como Ana, sofrer como Ana, ser perseguida como Ana, envergonhada como Ana. Para depois que gera o filho, com toda a dificuldade, se abster dele, entregar e devolver. Depois eu estava vendo, Deus deu foi 5, eu falei 4, né? Deus deu 5 depois para ela. 5 filhos. Então, minhas filhas, vocês iam se abster de tomar do marido, de ter aquilo que vocês têm por direito? Ou por acaso é proibido se casar? Ou por acaso... Gente, vocês já repararam que naquela parábola que Jesus reprova todo mundo, tudo que eles estavam fazendo era lícito? Ah, eu casei, não posso ir. É proibido casar. Ah, eu comprei bois, não posso ir. É proibido comprar boi. Ah, eu comprei um campo e vou ter que ver. É proibido comprar. Não, nada disso é proibido. A questão é, você vai se abster disso por mim? Disso que é teu direito, você vai se abster por mim? Vocês vão se abster do direito de ter marido para seguir um Deus que vocês não conhecem, nunca viram? Vocês têm certeza disso? Só a verdadeira passa por esse funil. Irmãos. Parece, Dailton, que é por isso que tem pessoa que está fugindo do culto de ceia, porque o pastor no culto de ceia, ele não... A palavra é muito... pesa muito. Aí tem gente que não aguenta, sabe? Não, vou à noite é mais avivado. Mas à noite também dá umas viradas, tá? Não, filhas minhas, porque de vossa causa minha amarga teu Senhor, descarregado contra mim a tua mão. Deus tem duas formas de selecionar seu povo. Formas misteriosas. Às vezes pessoas estão abraçando caminhos mais fáceis, nem sabem que estão apostatando, sendo reprovadas, voltando atrás, sendo selecionadas. Cuidado toda vez que o inimigo te proporcionar, te falar assim, faz isso que é melhor para você, pense em você mesmo. Toda vez que o inimigo falar, toda vez que você ouvir uma voz dizendo assim, você está se sacrificando muito, pense em você, isso é voz de Satanás. Que foi a mesma coisa que foi dito para Jesus. Pedro, o amigão chegado, virou para ele e falou assim, tem pena de tu, não vai para a cruz não. Pensa em você antes do Senhor. Toda vez que você ouvir essa voz, por mais sentido que ela faça, por mais que ela seja conveniente do momento que você esteja vivendo, é uma voz do diabo. Sabe por quê? Coloca aí Mateus 16, 25, Isaac.
causa disso aqui. Ó. Se você for ler o capítulo todo, mas só esse versículo resume. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, como Ruth está fazendo, como a igreja verdadeira faz, por causa do Senhor, esse é que vai ganhar. Aleluia, aleluia. Irmão, isso é a coisa mais verdadeira, mais cristalina, mais pura, que saiu dos lábios mais santos que teve nesse mundo. Porque isso vale para tudo na sua vida. Nada vem para você de graça, você vai ter que perder alguma coisa para alcançar algo maior. Imagina a vida eterna. Você quer perder só umas horinhas? Você quer perder só um confortozinho? Não, a vida eterna você tem que perder a sua própria vida. A sua própria vida. Mas a nossa carne grita. O inimigo fala, não. E a gente fica adiando se lançar completamente nos caminhos do Senhor e servi-lo inteiramente. A gente fica adiando, relutando, achando que quando nós fizermos isso, vai ser terrível. Não, filho, aí é que você vai se realizar, aí é que você vai ter gozo e paz. Olha o resultado de Ruth, gente. Foi pregado aqui, eu estou pregando. Aqui é igual aqueles filmes, que primeiro você vê o fim antes para depois ver o começo. A Cássia pregou o fim, eu estou pregando o começo. O que ela tem de bênção está lá na frente, mas ela não está vendo. E ela não está se mirando nisso, nem focando nisso. Ela está arriscando tudo. Tudo. Aí chega o momento de discernir. Versículo 14. Versículo 14, uma igreja separa da outra. Deus separa os bodes das ovelhas. Deus faz isso. Mas como é que Deus faz isso? Elas mesmas vão decidir, e as suas decisões vai fazer a separação. Então de novo choraram. Olha como elas gostam de chorar. E o choro muitas vezes engana a gente. Você vê aquele choro, aquela coisa, aquele quebrantamento, aquela coisa. Você fala, nossa, que tremendo. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes é, às vezes não. Choraram em voz alta. Órfã, com um beijo. Tinha que ser um beijo. Tinha que ser um beijo, né? Com um beijo. Aquele beijo que Jesus recebeu lá na Santa Ceia. Jesus falou para ele, amigo, meu amigo, com um beijo você faz isso. Ambas choraram, com um beijo se despediu da sua sogra. Ela chorou, se emocionou, eu te amo demais. E foi cuidar da vida dela. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou sem qualquer promessa de vida melhor. Ruth se apegou ao Deus de Noemi sem qualquer possibilidade de felicidade ou perspectiva de melhora. Ruth se apegou sem perspectiva nenhuma. Foi completamente, inteiramente, exclusivamente pela fé. Não a fé interesseira. Não a fé que espera recompensa. Mas uma fé que está disposta a perder. Sabe aquela fé de Moisés? Hebreus 11, 24.
É muito maravilhoso a gente pregar da fé de Moisés abrindo o mar. Tremendo. Vamos nessa, vamos abrir mar, vamos pisar na cabeça de Satanás, eu estou aqui para isso. Mas antes, ele foi movido por uma fé para recusar. Recusar a melhor posição, os melhores pratos. Tudo de bom e do melhor, ele recusa tudo, aparentemente por nada. Aparentemente por nada. É a mesma coisa que Ruth estava fazendo. Ela estava recusando tudo que ela poderia ter de volta para a sua família, de volta para os seus pais, de volta para os seus priminhos queridos, amados e cheirosos, de volta para o seu povo, para a sua comidinha que ela sempre estava acostumada, para a sua língua, de volta para conseguir um bonitão lá, para lhe dar do bom e do melhor, e ela recomeçar a sua vida. Ela tinha tudo, ela estava recusando tudo, aparentemente por nada. Moisés não fez a mesma coisa? A igreja não faz o mesmo? Pela fé, Moisés, já um efeito recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Passo próximo. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vai, filho. Porquanto considerou o opróbrio, a vergonha, de que ele nem sabia que existia, de Cristo. Olha que mistério. Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Galardão esse invisível. Nossos olhos estão muito focados aqui embaixo, irmãos. A gente é cheio de amores, prazeres, intrigas. Gente, como é que pode ter intriga dentro da igreja? Me responde isso. Como é que irmão pode olhar o defeito do irmão e metralhar o defeito do irmão? E o irmão que foi metralhado, olha o defeito do outro e metralha o outro. E o outro que foi metralhado, olha o defeito do outro e metralha. Como é que pode isso? Tu acha que eu fico de fora? Eu estou falando entre igrejas, mas tu acha que eu fico de fora das metralhadoras? Muitos terrenos, muito carnais. Às vezes somos piores do que os mundanos. Coloca agora Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Olha a verdadeira viúva aí, olha a Ruth aí. Eram duas viúvas, uma era verdadeira, outra falsa. Duas igrejas. A Bíblia não é misteriosa, a Bíblia não é maravilhosa? Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Honra a igreja, que é verdadeiramente igreja. Honrada será Ruth, porque é uma verdadeira viúva. Honrada será a igreja, porque é uma verdadeira viúva. Ela realmente morreu para o outro. Versículo 4. Não, 5. Pode pular isso aí, vai para o 5. Olha a verdadeira igreja, a verdadeira viúva. Olha a Ruth, como é que ela é. Aquela, porém, que é verdadeiramente igreja e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Lembra de Ana, gente? Isso vai estar tudo no livro Duas Igrejas, edição 2025. Você vai entrar em Ana, porque você vai ver quem era Ana.
Ana era uma viúva de 85 anos que fora casada há 7 anos. A mulher foi casada há 7 anos, irmãos. E estava viúva há mais de 50. É claro que isso aí, essas coisas que eu estou falando, que eu estou mostrando, que está sendo pregado, é o nível de perfeição, é o almejado, é o que buscamos. É o nosso alvo, é onde nossos olhos devem estar. Ana é outra figura da igreja. Ela é essa aí. Que noite e dia, vai lá no texto de Lucas, fala que noite e dia ela estava no templo orando. Isso é forte. Não arrupia não? Arrupiou tudo aqui, ó. Ela estava noite e dia. Ela não tem amparo. A viúva, ela não tem amparo porque ela perdeu o marido. Então ela espera em Deus. Nossa. A expectativa dela está toda em Deus. E ela persevera em súplicas e orações, noite e dia. Agora, escuta aí a falsa. Vai os 6. Entretanto, a que entrega aos prazeres, que é a falsa, mesmo viva, está morta. Paulo separa. Essa é órfã. Os prazeres gritou mais alto. Suas necessidades ficaram acima. Não deu. O preço era alto demais. Cara, é alto demais. Deixa eu usar esse termo cara, tá? Isso é para dar uma quebradinha. Faz de conta que eu estou falando com os meus filhos. É alto demais até quando você resolve pagar. Depois que você resolve pagar, ele assume tudo e parece que não tem mais preço nenhum. Vai ao outro verso. 7, filho. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam repreensíveis. Não, é isso mesmo. Não, é porque na verdade, tá, é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. É o 5 só. É porque na verdade, como a coisa é muito grande, para a gente encerrar, a gente está encerrando, tá? Está dando o horário aqui. Apocalipse, coloca Apocalipse 3, verso 1. Ali é uma igreja. Aí o Espírito está falando para o anjo da igreja, para o pastor e para a igreja. Todas aquelas cartas, as pessoas pensam que é só para a igreja, que o pastor não está incluído, mas ele é um incluído. A conjugação do verbo está até na primeira pessoa, está na pessoa dele. Primeira não, segunda. Tu. E aí tudo que está abaixo, né? A igreja. Até pouco tempo eu tinha a mentalidade achando que era o anjo daquela igreja que estava falando para ela. Não, é o pastor que está falando para o anjo, para todo mundo. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso aí é um assunto à parte, tá? Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. É a viúva, é a igreja, é órfã. Versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Seja vigilante e corre atrás para resgatar antes que morra todo mundo. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Vamos voltar para Ruth capítulo 1 para a gente terminar? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Conheço as tuas obras que têm nome de que vives e estás morto. Mas aquela que busca os prazeres, ainda que viva, está morta. Vamos encerrar aqui com Ruth? A órfã voltou. Ela selou o seu destino com um beijo, com a representação de amor. Só uma representação de amor não vai resolver. Ela selou o seu destino com um beijo e voltou. E aí Noemi diz no versículo 15, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, à sua velha vida, aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth, não me instes ou não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos terminar a fala, né? Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem aprover, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Aleluia. Glória a Deus. Para resumir a fala de Ruth, se resume numa única palavra, né? Convicção. Convicção verdadeira, convicção genuína, convicção inabalável, convicção que não está olhando para nada, a não ser para o Senhor. Está olhando para nada. Gente, por muito tempo, ainda continua, né? Mas já há muito tempo, que muito lobo entrou na igreja. Mas muito, uma manada. E assumiram os altares. Homens ímpios, mundanos, inimigos da verdade, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que pensam mais em si e que não poupam o rebanho. E isso só cresce. Só cresce. Tem muita gente boa. Eu tenho muitos aí que eu estou longe de chegar perto. Tem muita pessoa boa. Mas tem muito mais ruim passando por bom. Tem muito mais enganadores do que você possa imaginar. Então, nessa manhã, irmãos, depois de uma palavra tão violenta que eu posso falar como essa, curva sua cabeça um pouquinho aí. Porque é um momento de libertação, libertação de espírito religioso, de espírito de engano, libertação daquelas vozes que dizem para você assim, tem pena de ti mesmo. Libertação de espírito murmurador, espírito de comprometimento que muitas vezes está pensando em, talvez em autopromoção, ou coisas assim. Tudo isso passa por nós somos seres humanos, nós somos carnal, isso não é
coisa exclusiva de alguém, não. Todos nós temos isso. Deus muitas vezes segurou o meu ministério. Deus muitas vezes não permitiu que o meu ministério crescesse. Por causa de orgulho, por causa de vaidade. De coisas que estavam no meu coração e ele olhava e não se agradava. Então nenhum de nós está isento a ser seduzido pelo caminho de órfã. A ser seduzido pelo caminho de pensar primeiro em si. Ou fazer as coisas para Deus, não porque Deus pediu, mas porque a gente quer fazer. Porque somos cheios de empolgações carnais. E de alguma forma aquilo traz alguma recompensa para dentro de nós. Que Deus nos leve pelo caminho perfeito. Nós queremos servi-lo. Nós queremos fazer algo para Ele. Nós queremos agradá-lo. Que Ele nos conduza a isso. Que nós possamos ter a convicção de Ruth. A Ruth nem sabia para onde estava indo. Aí entra outro versículo que eu não falei, que está em 1 Pedro, quando ele diz: o qual não o vendo, o amais. Ela amou um povo que ela não viu, ela amou um Deus que ela não conhecia ainda direito, ela amou, aleluia, ela amou até o seu futuro marido. Como Rebeca amou Isaac sem vê-lo, assim a igreja ama Cristo sem ver. Assim a gente anda por essa fé sobrenatural, essa fé reservada aos santos, essa fé reservada à verdadeira igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar como verdadeiros nessa terra. Nos ajuda, Senhor, ajuda o teu povo nessa manhã, ou aqueles que nos assistem pela internet, ajuda cada um, em nome de Jesus. Alcança, não com a falsa verdade, não com o falso caminho, mas com a verdadeira palavra, com o verdadeiro caminho. Oh Senhor, com aquilo que o Senhor tem, ó Pai, que é real, puro, verdadeiro para nós. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nessa manhã, Senhor. A todos nós aqui, e nos coloca numa dimensão de fé sobrenatural, que haja em nós verdadeira transformação. Não apenas uma melhora de vida, mas transformação. Novo homem, nova mulher, nova igreja, que espante os outros e até nós mesmos, da transformação que Deus reserva e tem dentro de nós, e é colocada para fora nessa manhã, e é colocada para fora nesse dia. Oh, em nome de Jesus, o novo homem, a nova mulher, sai para fora dentro de ti, aleluia, como Ruth, como Moisés, aleluia, como os patriarcas, como os discípulos, como Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos cear.